E hoje nós vamos finalizar a igreja de Laodiceia. Então eu quero que os irmãos me acompanhem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler a inteiro. Diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Meus irmãos, preste bem atenção aqui. Eu vou precisar retomar um pouquinho o que foi falado na terça-feira passada, só para criar uma linha de raciocínio, para nós continuarmos analisando esse texto bíblico. Jesus então escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E agora ele chega para a 7ª igreja. E ele vai falar com a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E o primeiro ponto que nós podemos notar ao analisar as palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia é que de todas as cartas enviadas por Jesus a essa igreja, certamente essa é a carta mais severa de Jesus para uma igreja. Laodiceia recebe a carta mais cruel, como alguns comentaristas gostam de dizer. Por quê? Porque nela não contém um sequer elogio. Enquanto, por exemplo, a igreja de Filadélfia não recebe nenhum tipo de repreensão, a igreja de Laodiceia não recebe nenhum tipo de elogio. A única forma de aprendermos com a igreja de Laodiceia é observando os seus próprios erros. Porque na igreja de Laodiceia, quando Jesus olha para ela, Jesus não vê sequer uma característica positiva que ele pudesse apontar e elogiar para aquela igreja. Nessa carta, nós só vemos algumas críticas negativas e algumas pontuações das quais Jesus faz questão de pontuar para aquela igreja. E muito disso se dá pelo fato de que a igreja de Laodiceia, ao invés de influenciar a cidade onde ela estava inserida, na verdade, ela acabou se conformando com ela. A igreja de Laodiceia é o retrato
de uma igreja que perdeu o entusiasmo do Evangelho. A igreja de Laodiceia, ela é o retrato da igreja que perdeu o fervor da adoração, da igreja que deixou o seu termômetro espiritual baixar de nível, baixar de temperatura. Essa igreja, na verdade, ela se tornou medíocre. Essa igreja, na verdade, uma das suas marcas registradas era a mediocridade. Eles se tornaram conformados com o mundo. Na verdade, essa igreja tinha a cara da própria cidade onde ela residia. Como os irmãos bem aprenderam na semana passada, e eu só quero aqui reforçar esse entendimento, a igreja ou a cidade de Laodiceia era uma cidade importante para aquele cenário. Por quê? Porque era uma cidade rica, era uma metrópole, era uma cidade que atraía os olhares mundial daquela época, não é verdade? Vocês aprenderam certamente na semana passada que a cidade de Laodiceia era um centro bancário importante, um centro financeiro importante. Na verdade, os estudiosos gostam de dizer que a cidade de Laodiceia era um lugar de multimilionários. Pense, não só isso, porque também na cidade de Laodiceia havia o grande centro da indústria têxtil, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês aprenderam isso na terça-feira passada. Lá, eles se especializaram na confecção de tecidos, e eles produziam tecidos de toda sorte e de todas as cores, mas o tecido mais famoso e conhecido e desejado pela nobreza mundial era a famosa lã negra, que era só comercializada na cidade de Laodiceia. E essa matéria-prima, ela era exportada para o mundo todo. Também nessa cidade havia a famosa escola de medicina. Não é verdade? Vocês aprenderam isso. Existia a famosa cidade de medicina que tinha a matéria-prima lá que se fazia um colírio para os olhos que era quase que miraculoso mesmo. Era o famoso pó frígio, que naquela região desértica se desenvolvia muitos problemas oculares. E essa escola de medicina desenvolveu esse colírio, esse unguento, que eles também exportavam para todo mundo. Nós vimos também e aprendemos também que a cidade de Laodiceia era um centro de águas termais. Aquelas águas atraíam turistas de todas as regiões, porque os seus banhos, as suas casas de banhos, se tornaram famosas. E toda essa questão fez com que a cidade se tornasse muito rica. Desta forma, a igreja de Laodiceia também tornou-se muito rica. Os membros da igreja de Laodiceia, eles tinham poder aquisitivo. Se nós pudéssemos contextualizar a igreja de Laodiceia hoje, certamente seria uma catedral. Se nós contextualizarmos a igreja de Laodiceia hoje, ela certamente teria o melhor som acústico que se tem hoje. Se um diácono da igreja de Laodiceia estivesse olhando ali o estacionamento, só teria carrão. Era só Volvo, Porsche, Audi. Os irmãos da igreja de Laodiceia eram prósperos. E essa prosperidade desta igreja trouxe para eles uma estabilidade. Mas com o tempo, nós vamos vendo que a igreja de Laodiceia, ela começou a se acomodar. Ela começou a trocar a sua confiança. Agora ela já não tinha mais a sua dependência unicamente em Deus. Agora também ela confiava nas suas riquezas. E o segundo ponto que eu quero que os irmãos
reflitam comigo, é exatamente isso. Na igreja de Laodiceia, quando nós lemos a sua carta, nós não vemos em nenhum momento, em nenhum versículo, essa igreja sendo perseguida externamente. Nós não vemos o Império Romano invadindo a igreja. Nós não vemos o Império Romano invadindo a casa dos crentes. Não tem isso em Laodiceia. Mas nós também não vemos a igreja sendo atacada internamente. Ou seja, percebam comigo, a igreja de Laodiceia, ela não sofre perseguição externa, mas ela também não sofre perseguição interna. A igreja de Laodiceia vive uma paz, e é perigoso quando nós começamos a analisar essa paz, porque a própria Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Mas agora nós olhamos para a igreja de Laodiceia e nós vemos uma igreja que está em paz. E daí eu começo a refletir sobre essa falsa paz que a igreja vive. Porque ela só vive essa paz porque ela deixou de incomodar. Ela só vive essa paz porque ela deixou de influenciar. Ela só vive essa paz porque ela tornou-se uma igreja sem relevância espiritual. O inferno não vê necessidade de atacar a igreja de Laodiceia. O inferno não vê a necessidade de atacar os irmãos de Laodiceia. Sabe por quê? Porque eles já não têm mais fervor espiritual. Eles já não brilham como deveriam brilhar. Eles já não têm mais o entusiasmo de servir a Deus. Eles se tornaram crentes mornos, crentes apáticos, crentes sem poder espiritual. Na verdade, eles têm nome de crente, mas a sua vida nega o seu próprio nome. E o inferno não está nem aí para quem tem aparência, mas não é. O inferno não perde tempo. Satanás não perde tempo para quem só tem aparência de que é e não é mais. E agora essa igreja vive essa falsa paz. Na verdade, tem até um comentarista que faz uma observação importante. Eles não vivem aqui a paz de Deus, mas eles vivem a paz do diabo. E por que nós podemos afirmar isso? Porque a paz de Deus, ela independe das situações. Ou seja, mesmo na guerra, você tem paz, porque a paz não vem das circunstâncias das quais nós estamos inseridos. Mas a paz do diabo, na verdade, é a ausência da guerra. Então, o que eu aprendo aqui? Se a igreja deixa de incomodar, se a igreja deixa de ser atacada pelo inferno, se a igreja deixa de sofrer as astutas ciladas do diabo, certamente existe um problema muito grande nessa igreja. Na verdade, essa igreja já não pode mais ter a presença do próprio Deus. E agora, Jesus olhando para a igreja de Laodiceia, Jesus vai fazer uma analogia muito importante. Ele vai dizer para os irmãos de Laodiceia: olha, vocês não são quentes e não são frios. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja medíocre. Era uma igreja que estava na média, mas não era uma igreja que influenciava. A igreja não era quente, a igreja não era fria. Faltava na igreja um posicionamento. Faltava na igreja a capacidade de firmar as suas convicções, de firmar os seus princípios. O que faltava na igreja de Laodiceia era se posicionar. Mas eles preferiam ficar em cima do muro. Eu não vou dar a minha opinião, porque se eu dar a minha opinião, eu posso ferir alguém. Eu não vou dar a minha opinião, porque cada um pensa de um jeito. Mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. A igreja precisa ter posicionamento. Tem muito crente que tem medo de se posicionar, porque tem medo do cancelamento.
Tem muito crente que tem medo de se posicionar porque tem medo da exclusão social. Tem muito crente que tem medo de se posicionar ou de marcar a sua fé diante de uma situação porque tem medo das retaliações. E esse crente, eu tenho que te dizer hoje, se você é um crente assim, é porque você já caiu na moridão espiritual. Fala, Deus. É porque você já perdeu o fervor espiritual. Glória a Jesus. É porque você já não tem mais o entusiasmo do Evangelho. É porque a chama do Evangelho já não está aquecendo o seu coração como antes. Mas a grande realidade sobre os irmãos da igreja de Laodiceia é que eles eram crentes na média. Eles não eram tão ruins para estarem mortos e não eram tão bons para estarem vivos. Eram medianos, eram medíocres, eram conformistas, eram secularistas. Eles eram simplesmente crentes que se acomodaram. E quando Jesus faz essa analogia de quente ou frio, pensando em temperatura, quando a gente pensa em temperatura, quando está muito quente, incomoda ou não incomoda? Eu vou repetir, os irmãos me respondem. Falar. Quando está muito quente, incomoda ou não incomoda? Incomoda. Quando está muito frio, incomoda ou não incomoda? Incomoda. Agora, quando está morno, incomoda? Você entendeu isso? Quando está muito quente, não, meu Deus, até o vento do ventilador está falando, o que é isso? Não é verdade? A minha mulher sai pendurando toalha molhada no quarto, assim, ó, para umidificar o ar. Quando está muito frio, misericórdia, incomoda. Mas quando está morno, acomoda. E é esse o reflexo da igreja de Laodiceia. Eles estavam acomodados. Se acomodaram. Eles estavam confortáveis com a posição que eles estavam. Mas aí Jesus olha para eles e fala assim, ó, oxalá. Ou seja, eu queria, em algumas tradições, que vocês estivessem ou quente ou frio. Você entende isso? O que Jesus estava dizendo para eles era isso. Eu queria que vocês estivessem desconfortáveis. Porque vocês desconfortáveis estariam incomodados e incomodando a muitos. Mas agora que vocês se tornaram mornos, vocês não incomodam ninguém. É por isso que Deus permite que alguns incômodos venham sobre a nossa vida. Só para fazer que a nossa temperatura espiritual aumente de novo. Deus permite alguns incômodos na nossa trajetória. Sabe por quê? Porque Ele olha lá do céu e vê a nossa temperatura espiritual começando a baixar. E Ele fala assim, já baixou mais um grau. Então eu vou ter que mandar um incômodo lá para ele voltar a orar, para ela voltar a jejuar, para ele voltar a me buscar, porque daí a temperatura espiritual dele volta a subir novamente. Oh, glória a Deus. Por quê? E eu estudando, eu fiz questão de fazer esse teste. Eu fui lá no micro-ondas, molhei um copinho de água, peguei a água morna e tentei beber. Meu irmão. Não, e não é demagogia ou fingimento. E eu tentei, lá no meu trabalho, tentando beber a água. Mas que coisa horrorosa. Você força para beber. Mas é intragável. O seu organismo quer jogar para fora. Não dá para beber. E agora Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz assim, olha assim, vocês são mornos. Vocês estão na minha boca. E se vocês continuarem mornos desse jeito, eu vou vomitar vocês. Vocês são intragáveis. Vocês causam náuseas. E é interessante que, perceba
Quando eles falam de si mesmos, eles estão por cima da carne seca. Mas quando Jesus fala sobre eles, o negócio muda. Aí a situação fica difícil. E daí Jesus me disse algo. O pior nível espiritual que alguém pode chegar é estar caído e ter postura de que está de pé. O pior nível espiritual que alguém pode chegar é estar longe de Deus e se comportar como se Deus estivesse dentro dele. O pior nível que alguém pode chegar é não ter mais a presença de Deus e se comportar como se já tivesse. Eles batem no peito e dizem, de nada, tenho falta. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho de tudo. Mas quando o céu olha para eles e fala, olha, vocês não passam de... Não é só simplesmente pobres, tá? É miseráveis. Vocês não passam de miseráveis. E daí nós vemos uma geração de pessoas, uma geração de crentes, que Deus já não está no negócio há muito tempo e ele ainda não percebeu. Misericórdia, Deus. Tem uma galerinha aí, e nós não fazemos parte dela, no nome de Jesus. Tem uma galerinha aí que são os discípulos de Sansão, que acostumaram a brincar com as coisas de Deus, que acostumaram a brincar com os preceitos de Deus, que acostumaram a brincar com as doutrinas de Deus, que acostumaram a brincar com a palavra de Deus, e achou que as coisas não iam acontecer, e achou que a conta não ia chegar. De repente ele acorda e diz, eu vou sair e vou me livrar mais uma vez. Eita Deus. Juízes capítulo 16, versículo 20. Eu vou sair e vou me livrar mais uma vez. Jesus, Deus já tinha ido embora há muito tempo e ele tinha percebido. Santo Deus. Ele brincou tanto com a presença, que a presença foi embora e ele não conseguiu perceber que a presença já não estava mais com ele. Não. E Dalila diz, olha, disse ela que é Dalila. Os filisteus veio sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono, porque quem brinca com a presença sempre está dormindo, né? E disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor sabia se retirar dele. O problema de brincar com as coisas de Deus é essa. Você vai achando que nada está acontecendo. Você vai brincando. Jeová vai dando corda. Mas chega um momento que você desperta do sono. Mas aí é tarde. A presença já foi embora. Santo Deus. E foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles trocaram a presença de Deus pela autossuficiência financeira. Eles trocaram a presença de Deus, a segurança de Deus, pelo poder aquisitivo que eles tinham. E é interessante, porque quando Jesus fala com eles, Jesus fala assim, ó, vocês são infelizes. Irmãos, como alguém pode ser infeliz e não saber? Para pensar comigo aqui, ó. Como alguém pode ser infeliz e não saber? Exato. Porque eles se julgam felizes, mas quando Jesus fala com ele, Jesus fala, vocês são desgraçados. Em outra versão, vocês são infelizes. Mas eles acabaram de dizer que não tem falta de nada. É porque o conceito de felicidade deles estava baseado
Aleluia! Deus poderoso. Então daí é necessário fazermos uma pergunta retórica. É necessário fazermos uma pergunta retórica. Aonde está então a nossa riqueza? Aonde está o nosso tesouro? Aonde nós temos colocado a nossa riqueza, irmãos? E é sem demagogia, que a gente não precisa disso. Será que nós temos um bom tesouro no céu? Porque essa igreja tinha tesouro na terra. Essa igreja era conhecida pelo seu tesouro na terra. Essa igreja era conhecida pela sua conta bancária na terra. Eles tinham, e tinham em abundância. Vamos ler o versículo? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, meus irmãos, versículo 19 ao versículo 21. Olha o que diz o texto: não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. O tesouro da igreja de Laodiceia estava na própria igreja. O tesouro da igreja de Laodiceia estava na sua própria conta bancária. O tesouro da igreja de Laodiceia estava no banco da própria cidade. Tinha destino ali, era terreno mesmo. Era no banco da própria cidade. Era no Pix que eles tinham o poder de fazer. Era no contra-cheque que eles tinham o poder de assinar. E é interessante quando nós fazemos o contraste entre a igreja de Esmirna, que era pobre e foi chamada de rica, e a igreja de Laodiceia, que era rica e foi chamada de pobre. Porque a verdadeira riqueza não é a riqueza terrena. A verdadeira riqueza não é a riqueza de homens. Você pode ser rico o quanto for na terra, mas um dia perderão a sua alma. E daí a pergunta é: será que o ouro da terra consegue comprar alguma coisa no céu? Eu vou repetir isso daqui. Será que o ouro da terra consegue comprar alguma coisa no céu? Não consegue. Não consegue. E é interessante isso, meus irmãos, porque a igreja de Laodiceia tornou-se então autossuficiente. Ela era conhecida então pela sua jactância, pela sua soberba, não é verdade? Eles perderam a dependência de Deus. Mamon tomou o lugar de Deus. O grande problema de Jesus com a igreja de Laodiceia não é o dinheiro, é a posição que deram para o dinheiro. Porque o dinheiro que era para estar no bolso estava onde? Coração. No coração. Eu vou repetir essa frase aqui. O dinheiro que era para estar no bolso estava onde? Coração. No coração. E o que eles precisavam entender é que o dinheiro não compra a eternidade. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra o que é espiritual. O material não tem poder sobre o espiritual. O espiritual que tem poder sobre o material. Só que essa igreja abandonou a sua fé. Tornou-se autossuficiente. Acreditava que era independente de Deus. Fazia do dinheiro a força. Como eu disse, o problema de Deus com essa igreja não era simplesmente o dinheiro. Por quê? Porque é pecado ser rico, irmãos? Não. É pecado ser próspero? Não. É pecado ter sucesso financeiro? Não. Não. Nós temos exemplos disso. Por exemplo, Abraão.
mais ele servia a Deus, mais, de certa forma, um dia ele e o seu parente, não dá para a gente ficar junto. A terra é pequena para a gente administrar tanta riqueza. Então você escolhe o seu caminho e o que você escolher, vou para outra posição, para a posição oposta, e a gente se divide, porque os nossos animais são muitos, e os nossos pastores estão brigando por conta disso. E assim foi. Mas quando Deus chega para Abraão, lá atrás, e fala assim, ó, Abraão, e Abraão já era rico, já era próspero. Ele fala assim, ó, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Quando Deus chega para Abraão, faz essa promessa, o que Abraão faz? Ele chega, ele senta, ele faz um orçamento, a projeção, ele faz a projeção do ano, de quanto isso vai impactar as suas finanças. Não, o que ele faz? Vão pegar minha malinha aqui, ó, e estou saindo. Para onde? Eu ainda não sei o destino, porque ele me falou. Mas eu acredito que pelo caminho ele vai falar. Por quê? Porque o coração de Abraão não estava nas... É simples. Por exemplo, Jó, vamos abrir a Bíblia lá em Jó? Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz o texto. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ler essa palavra aqui é fácil. Ler esse texto aqui, como eu estou fazendo agora, é simples. Mas viveu o que esse homem viveu. Ei, o teu gado estava lá, aconteceu alguma coisa, perdeu tudo. A tua ovelha, perdeu. Os teus camelos, perdeu. Os teus empregados, perdeu tudo num dia. Os teus filhos, perdeu. O que te sobrou? Não sobrou nada. Tem sua esposa aí. É você e ela agora. Daí sai da boca de Jó exatamente essa palavra. No saí do ventre da minha mãe. No tornarei para lá. Foi o Senhor quem me deu. Foi o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu entendia que era Deus que havia dado para ele. Deus tinha o poder de tomar. Por quê? Porque o seu coração não estava nas riquezas. Só entendia que a presença de Deus valia muito mais que qualquer riqueza desse mundo. Pena que o jovem rico não pensava dessa forma. Porque quando Jesus olhou para ele e disse assim, ó, vende tudo que tem e dou aos pobres, ele falou, mas o que eu tenho é demais. Então ele não conhecia a presença de Deus. Porque quem não conhece a presença de Deus, sempre vai preferir a riqueza. Sempre vai preferir o ouro terreno. Mas Jesus olha para essa igreja e diz, ei, eu tenho um conselho para vocês. Eu tenho um conselho para vocês, ó igreja de Laodiceia. Eu tenho algo para dizer para vocês. É interessante quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia e ele diz assim, eu tenho um conselho para vocês. É interessante isso. Porque Jesus é nada mais, nada menos que o dono do universo. Jesus é nada mais, nada menos que o dono do céu e da terra. Jesus é nada mais, nada menos que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não pede, ele manda. Ele manda, Jesus manda. Jesus não pede, Jesus manda. Mas aqui para a igreja de Laodiceia, ele resolve mudar o padrão. E aqui, o que ele resolve fazer? Ó, o versículo que ele diz assim, ó, versículo 18. Eu aconselho. E quando eu leio esse texto, eu não consigo ler esse texto sem um pouquinho de ironia. Parece que Deus está usando um pouco
igreja de Laodiceia. Porque ele tem todo o poder de mandar, mas ele resolve aconselhar. Ele está dizendo mais ou menos assim: vocês que se dizem tão autossuficientes por causa do dia de vocês, então eu não vou me intrometer, eu vou dar um conselho aqui para vocês. E o meu conselho para vocês aqui hoje é o seguinte, ó. Vocês têm ouro aí, um ouro terreno, mas eu vou te dar um conselho: compra ouro comigo. Compra ouro que foi refinado no fogo. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ei, o seu ouro da terra é simplesmente um ouro terreno. Mas eu tenho um ouro que foi refinado no fogo. Sabe o que é isso? Fala da pureza. Eu tenho um ouro que foi passado no fogo, ele é puro. Jesus estava dizendo assim para eles: olha, a sua riqueza material não se compara com a riqueza espiritual que eu posso proporcionar para vocês. A sua riqueza material terrena não se compara com aquilo que eu tenho preparado para vocês. A riqueza que eu tenho para vocês é uma riqueza que foi provada no fogo. É algo que vai purificar vocês. E daí vocês verdadeiramente serão ricos. Jesus estava dizendo para eles assim: ei, eu tenho uma coisa muito melhor para vocês. E Jesus continua dizendo: olha que Jesus diz: eu tenho roupas brancas para vocês. Vocês são produtores de roupa? Sim. Vocês são produtores de grife? Sim. Vocês produzem a famosa lã negra? Sim. Mas o que eu tenho para vocês são roupas brancas. E o branco remete à santidade. Jesus estava dizendo para eles assim: olha, está na hora de vocês voltarem à santidade que um dia vocês tiveram. Vocês precisam vestir roupas brancas novamente. Jesus continua a ilustração, o simbolismo, e ele vai dizer: vocês estão nus diante da minha presença. Por mais que vocês se vistam de roupas caras, vocês não têm roupas adequadas para estarem diante de mim. E vou dizer uma coisa a mais: sabe o colírio que vocês vendem? Cura para os olhos dos outros? Eu tenho um colírio aqui que é muito melhor que o de vocês, porque vocês estão cegos e vocês precisam voltar a ver novamente. Oh Deus, aleluia! Jesus estava dizendo mais ou menos isso. Vocês são pobres, mas eu tenho ouro para vocês. Vocês são cegos, mas eu tenho colírio para os olhos de vocês. Vocês estão com vestes inadequadas ou estão nus, mas eu tenho roupas brancas para cobrir a sua nudez. Sabe o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia? A solução para qualquer problema na vida de vocês sou eu. Aleluia! A solução para qualquer problema na vida do crente é Jesus. Jesus estava dizendo assim: ei, o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de ouro? Eu tenho ouro para vocês. Vocês estão precisando de colírio para os olhos? Eu tenho colírio para os seus olhos. Vocês estão precisando de vestes brancas e adequadas para a minha presença? Eu tenho vestes brancas e adequadas para estar na minha presença. Mas vocês precisam comprá-las de mim. E como que se compra isso? Só tem um jeito de se comprar isso, meu irmão. Só tem um jeito de se comprar isso, minha irmã. É na oração, é no jejum, é na palavra, é na comunhão, é dando prioridade para o Evangelho, é com Jesus no trono que é dele, é retirando tudo que ocupa o espaço de Jesus na sua vida. Na igreja de Laodiceia, o que ocupava o espaço de Jesus era mamon. Mas tem muito crente por aí que tem muitas outras coisas que estão ocupando o lugar de Jesus. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, Jesus está nos ensinando aqui hoje: eu quero o meu lugar de volta. Eu preciso do meu lugar de volta. Se você está cego, eu tenho colírio para a tua vida. Se você está nu, eu tenho roupas brancas para você vestir. Aleluia por isso. Se você, louvado seja Deus, não tem ouro, eu tenho ouro para te enriquecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Escuta. E agora Jesus, versículo 19, ele vai dizer assim:
e castigo a todos que amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eu acho interessante esse versículo, irmãos. Por quê? Porque esse versículo nada mais é que uma demonstração de Deus para a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo, em outras palavras aqui para a igreja, ele está dizendo exatamente assim: ei, eu estou repreendendo vocês porque eu amo. Eu estou sendo severo com vocês porque eu não quero perdê-los. Jesus está dizendo mais ou menos assim: eu prefiro te ferir do que te perder. Jesus olha para o estado de Laodiceia e ele se compadece por essa igreja e ele está dizendo para esse povo: ei, escuta isso, eu amo vocês e é por isso que eu vim com disciplina, é por isso que eu desci com o cajado, é por isso que eu desci com repreensão, porque eu amo vocês. Arrependa-te, arrependa-te. Ouça o que eu digo para vocês. Jesus estava dizendo, na verdade, Jesus estava mostrando que a disciplina é um ato de amor. A pedra preciosa, para que ela brilhe intensamente, ela precisa ser lapidada. Nós também precisamos da disciplina para sermos luz. A uva, ela precisa ser prensada para extrair o vinho. A azeitona, ela precisa ser prensada para se extrair o azeite. Jesus usa a correção, a disciplina, para não nos perder. A correção de Deus é a prova do seu amor, irmãos. Quando não recebemos a correção de Deus, é porque já não somos mais filhos. Mas quando nós recebemos a correção de Deus, é Deus dizendo assim para nós, é Deus dizendo para nós: ei, não vai ser desse jeito. É Deus dizendo assim para nós, não é o tempo, não está na hora, não é hora de mudar. Segura a tua língua, mude a tua rota, espera mais um pouco, te aquieta, não faça do seu jeito. Isso é disciplina. E quando nós recebemos essa disciplina, muitas das vezes, no primeiro momento, era motivo de tristeza, não é verdade? E é interessante que quando o próprio Deus vai falar de disciplina, ele vai fazer uma alusão, e a alusão que ele faz para nos disciplinar é de um pai disciplinando um filho. Eu me lembro quando minha mãe me disciplinava, meu Deus do céu, rapaz, eu ficava revoltadíssimo. Entrava para dentro do meu quarto assim, falando: meu Deus, eu vejo a hora de fazer 18 anos, eu vou sumir dessa casa. Mas depois a gente completa 18 anos e entende que na verdade a disciplina era um ato de amor. Era a mãe te livrando da traição, era a mãe te livrando da queda, era o pai te livrando da vergonha, era o pai te livrando do pecado. E é exatamente isso que o próprio Deus faz conosco. Vamos ler o versículo? Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 11, meus irmãos. Olha o que diz: filho meu, não rejeites a correção do, e nem se enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, o próprio Deus usa a alusão de um pai disciplinando um filho para nos disciplinar. É ele falando assim: viu, eu não te perco para ninguém. Eu não te perco para ninguém. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Eu não vou parar com a chicotada, porque enquanto eu te disciplino, eu estou dizendo que eu te amo e não te perco para Satanás. Eu estou dizendo que eu te amo e não te perco para o diabo. Eu estou dizendo que eu te amo e não te perco para a soberba. Eu estou dizendo que eu te amo e não te perco para o pecado. A disciplina de Deus é a prova do seu amor para conosco. Ele nos ama e Ele não nos perde para ninguém. Jesus nos
ama, e a disciplina é a prova do seu amor. Vamos ler mais o texto? Jó capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz esse texto. A minha versão diz assim, ó: quão feliz é o homem a quem Deus exorta e não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Ei, no final das contas, a correção de Deus, no primeiro momento, ela pode sim produzir uma tristeza momentânea, como quando nossos pais nos corrigiam, mas depois ela produz uma alegria. Depois, quando nós atingimos a maturidade suficiente, nós entendemos que a correção de Jesus, a correção de Deus, era somente um muro de proteção para a nossa vida. Então, quando o próprio Deus te corrigir, quando Deus usar alguém para te corrigir, ei, sinta-se amado por Deus, porque é Deus te encaminhando para o caminho correto. E daí Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, entrarei até ele, e com ele serei, e ele comigo. E aqui está o mais agravante, os irmãos já sabem disso. Que eu sei que os irmãos aqui é de Bíblia. Os irmãos já sabem disso. O culto está rolando lá dentro, mas Jesus está na onde? Do lado de fora. Tem um comentarista que fala algo que eu acho interessante, ele fala assim: Jesus está do lado de fora, e do lado de fora não tem maçaneta. Só tem maçaneta do lado de dentro. Porque a porta só pode ser aberta do lado de dentro. Jesus nem quer que tenha maçaneta do lado de fora. A tarefa de Jesus é bater na porta, e ele está batendo na porta. A porta não tem maçaneta do lado de fora, mas tem maçaneta do lado de dentro. Então Jesus bate na porta, mas a responsabilidade de abrir a porta é de quem está ouvindo Jesus bater na porta. Aleluia! E deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus bate na porta de diferentes métodos. Jesus bate na porta através de uma palavra. Jesus bate na porta através de um hino. Jesus bate na porta através de um culto. Jesus bate na porta através de uma profecia. Jesus bate na porta através de uma circunstância. Jesus bate na porta através de uma situação. Jesus bate na porta através de uma crise. Jesus bate na porta através de um acidente. Jesus bate na porta através de uma doença. Muitas das vezes tudo isso está acontecendo porque é Jesus batendo na porta. Mas infelizmente a igreja de Laodiceia não ouve Jesus bater na porta. É uma igreja que fala de Jesus, mas não tem Jesus dentro. Santo Deus. É alguém que está pregando sobre Jesus no altar, mas Jesus está do lado de fora. E aqui nós temos um outro problema da igreja de Laodiceia que fica implícito. Além de ser pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, é também surda. Porque Jesus está batendo na porta e ninguém ouve ele bater. E ele fala: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, daí Jesus está falando de decisão pessoal. Até o momento Jesus está falando de forma coletiva, mas quando ele bate na porta, ele individualiza a sua fala. Então ele está dizendo assim: ó, eu bato na porta, mas eu bato na porta individualmente. Ou seja, eu bato na porta de cada um, não é de todos, ou melhor, é de todos, mas é de forma individual. Jesus está batendo na porta. Tem gente que não está entendendo as batidas. Tem gente correndo para lá e para cá e perguntando: Jesus, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Eu não estou entendendo a situação que eu estou vivendo. Jesus está batendo na porta, dizendo: ó, deixa eu entrar que eu resolvo. E ele está dizendo: não, eu tenho os meus métodos, eu tenho os meus caminhos, eu tenho os meus jeitos. E Jesus está fora e batendo na porta. E a única tarefa dele é bater na porta. E ele está batendo na porta. E ele faz a promessa e diz: ó, se alguém abrir a porta, eu faço questão de cear com ele
lugar. Ele está dizendo: eu estou na porta, eu estou disponível, eu estou batendo na porta, eu estou fazendo barulho na porta. Você precisa abrir a porta. A porta não tem maçaneta para o lado de fora, a porta só tem maçaneta para o lado de dentro. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, Jesus está dizendo para alguém hoje aqui: você precisa abrir a porta. Porque se você abrir a porta, eu vou colocar as coisas no lugar aonde deveriam estar. Se você abrir a porta, eu vou resolver o que precisa ser resolvido. Tem alguém dizendo e falando: olha, não, deixa que eu resolvo do meu jeito. E Jesus está dizendo: se você abrir a porta, nós vamos sentar na mesa, eu vou falar contigo, você vai falar comigo, eu vou cear contigo, você vai cear comigo, e a gente vai colocar as coisas no lugar. Mas para isso, você precisa abrir a porta. Aleluia. Glória a Deus. Escuta isso. E ele então chega na parte da promessa. E aqui pela última vez ele vai dizer: ao que vencer. Ele vai usar a expressão ao que vencer. E é interessante essa expressão, e a gente já conversou sobre essa expressão em algumas das terças-feiras. E eu só quero reforçar essa ideia porque essa expressão ela evidencia que a promessa é somente para quem vencer. É somente para quem vencer. E infelizmente, quando se estuda as igrejas da Ásia historicamente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que talvez choque, mas quando se estuda a igreja da Ásia historicamente, nenhuma igreja venceu. Nem mesmo a igreja de Filadélfia. Quando se estuda a história da igreja, historicamente dessas igrejas, nenhuma delas venceu. Todas se cumpriram, todas. E daí eu aprendo uma coisa aqui, porque o segredo não é como a gente começa. Não é. Não é. Eu tenho certeza aqui que todos nós começamos muito bem. Em alguns momentos nós fraquejamos ou não fraquejamos? Não vamos ser demagogos aqui não. Fraquejamos ou não fraquejamos? Sim. Mas a grande revelação da palavra de Deus é exatamente essa. Não é como se começa, é como se termina. Não importa quantas vezes nós caímos, não importa quantas vezes nós pecamos, não importa quantas vezes nós nos decepcionamos, mas se nós ainda temos tempo, nós nos colocamos de pé e conseguimos caminhar diante de Deus. Aleluia. Porque aqui, o que vencer não é o primeiro que chegar lá, é quem chega lá. Quem chegar lá vence. Então, não importa quantas vezes nós vamos precisar recomeçar, não tem problema, a gente recomeça, mas todos nós chegaremos lá. Por quê? Porque é uma promessa de Deus ao que vencer, e nós certamente venceremos em Cristo Jesus. Aleluia. Nós certamente venceremos, porque é uma promessa dele. Quem sabe alguém pode olhar para a nossa trajetória e pode até falar: olha, o presbítero Renato já caiu tantas vezes, o presbítero Renato já parou tantas vezes, o presbítero Renato já desanimou tantas vezes. Não tem problema, porque o segredo não está em começar, o segredo está em terminar. Então eu vim trazer uma palavra de ânimo para a tua vida. Quem sabe você caiu muitas vezes, não tem problema, levante-se, porque Deus tem uma nova oportunidade para você. Aleluia. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Aleluia. Pois bem, ao que vencer, eu darei. Que sente-se comigo como eu me assentei ao trono do meu Pai. Eu venci e eu tive o privilégio de me assentar ao trono do Papai. Vocês vencerão e terão o privilégio de se assentar comigo também. Mas é interessante que, e eu concluo a minha fala aqui,
É interessante que Jesus só vai prometer o trono para quem abriu a porta e sentou na mesa. Ele só faz a promessa do trono para quem abriu a porta e passou um tempo com ele na mesa. Para quem teve o privilégio de cear com ele e ele consigo. Então, para se ter acesso ao trono, primeiro vai ter que passar na mesa. Para ter acesso ao trono, primeiro vai ter que abrir a porta. Para ter acesso ao trono, primeiro vai ter que reconhecer a total dependência em Deus. Vai ter que deixar a autossuficiência. Vai ter que deixar o materialismo bruto. Vai ter que deixar a arrogância espiritual. Vai ter que deixar a mornidão espiritual. Vai ter que deixar tudo aquilo que ofusca a glória de Deus, porque a glória é só de Deus. A glória pertence só a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ei, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Eu tenho um trono reservado para você se assentar. Mas para isso, eu preciso me adentrar e assentar na mesa. Eu preciso de um tempo de comunhão. Eu preciso restabelecer aquilo que um dia vocês perderam. Vocês se tornaram um reflexo do mundo. Vocês se tornaram uma igreja morna. Vocês me causam náuseas. Vocês precisam elevar a temperatura espiritual novamente. Oxalá que vocês se tornassem quentes de novo. Oxalá se o fogo do Evangelho voltasse a queimar os seus corações. Oxalá se o entusiasmo da palavra voltasse na vida de vocês. Oxalá se o dinheiro saísse do seu coração e voltasse para o seu bolso ou para a sua conta bancária. Oxalá, se vocês deixassem Mamon e lhe servissem de todo o seu coração. E Jesus termina com a célebre frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa mensagem é para todos. Ouça o que eu tenho a falar. Ouça o que eu tenho a dizer. Ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Seja sensível à voz de Jesus. Não seja surdo pelo pecado como a igreja de Laodiceia estava. Não. Ouça, abra os seus ouvidos espirituais. Porque Jesus precisa entrar nesta igreja. Jesus precisa entrar nesta casa. Jesus precisa entrar nesse lar. Jesus precisa entrar nesta família. Jesus precisa colocar algumas coisas no lugar. E para que Ele faça isso, você precisa abrir essa porta. Você precisa sair dessa letargia espiritual. Você precisa sair dessa mornidão espiritual. Jesus está dizendo: fique com essa palavra. Eu bato a porta, eu estou à porta. Lembre-se que quando Jesus está à porta, Ele não está batendo na porta de ímpios, não. A palavra aqui não é para ímpio, a palavra aqui é para crente. É para quem já nasceu de novo, mas que por algum motivo entrou na mornidão espiritual, na mediocridade espiritual, na letargia espiritual. Jesus está dizendo para você: eu não quero que você seja alguém mediano, não. Eu te chamei para ser acima da média. Eu te chamei para realizar feitos extraordinários. Eu te chamei para influenciar por onde você passar. Eu te chamei para ser luz por onde você passar. Eu te chamei para você ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Eu não te chamei para você ser um reflexo do mundo, não. Eu te chamei para você brilhar no meio da escuridão. Eu te chamei para você desfazer as obras do diabo. Eu te chamei para você levar o meu nome com autoridade. Eu te chamei para você expulsar os demônios.
É disso que nós Oh precisamos. Deus maravilhoso. É disso que nós precisamos. Aleluia. Que o nosso nível espiritualmente, Oh, que a nossa glória. temperatura espiritualmente, não é para você esfriar, não é para você esfriar. A ideia do texto aqui, quando Jesus fala, oxalá que fora frio ou quente, Jesus não quer que você esfrie de vez, Ele quer que você reconheça o seu estado e se aqueça novamente. Aleluia. Aqueça-se novamente. Volte a ter a espiritualidade que um dia você teve. Volte a ter o termômetro espiritual que você um dia teve. Volte a ter a temperatura espiritual que um dia você teve. Volte a fazer aquilo que Deus propôs no seu coração. E assim, nós seremos a igreja que vai marcar essa geração. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Oh, glória. Nosso irmão Renato, por esse ensinamento. Como é gostoso, irmãos. Eu estava falando com ele, com o Celso, quanto que nós temos aprendido de terça-feira. Como que nós temos? Às vezes dá uma apertada na gente, né, Davi? Às vezes dá uma apertada na gente, nós temos aprendido demais, demais. O versículo 19, irmãos, ele passou bem rapidinho, mas ali tem uma riqueza muito grande para a nossa vida. Ali tem uma riqueza muito especial para nós, que é a questão do Senhor nos corrigir. E quantas vezes o Senhor nos corrige e nós queremos espirrar, né? Assim, o Senhor dá uma corrigida e nós queremos sair correndo. Mas ali Ele só corrige quem Ele ama. Mesmo a igreja naquela situação, ainda Jesus demonstrava amor por aquele povo. Isso aqui é extraordinário. Que Deus abençoe e continue usando a vida do nosso irmão Renato poderosamente. E a semana que vem nós vamos iniciar a última carta, que na verdade é a sexta carta. Nós invertemos e deixamos a igreja de Filadélfia para a última igreja a ser nos ensinada na partir da semana que vem, e eu creio que será a bênção de Deus. Vamos louvar o Senhor com hino, irmãos, vamos levantar uma oferta nesta noite. Eu peço para você, contribui com a casa do Senhor Jesus, contribui com a obra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus recompensará a nossa vida, em nome de Jesus. Nós estamos precisando de alguns cimentos ali, irmãos, na construção. Se os irmãos puderem nos ajudar, não procure depois, me procure. Nós vamos fazer mais um serviço, vai faltar um pouco de cimento. Se os irmãos puderem nos ajudar, eu creio que será a bênção de Deus. Se você puder ofertar hoje também, oferte na casa do Senhor Jesus, enquanto nosso irmão Josué estará louvando ao Senhor com louvor. Graças a Deus, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar e orar, irmãos, bem forte para Jesus. Da ata número 372, me ajude a louvar, louvado seja Deus, depois de uma palavra maravilhosa, ao que vencer, e nós somos mais que vencedores, louvado seja Deus. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, vencerá.
repente a gente toma um chacoalhão e fala assim, não, Jesus, eu preciso ficar quente, eu preciso ficar fervoroso cada dia mais. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amanhã, às 2h30 haverá a tarde da bênção, e quem estará trazendo a palavra vai ser a missionária Uliana. Isso, Uliana. Uliana, louvado seja Deus. Então toda a igreja está convidada para estar aqui. Amanhã à noite haverá ensaio com as irmãs também. E amanhã ensaio com as irmãs, está chegando a festa das irmãs, que é na sexta-feira. Na sexta-feira é festa com as irmãs, é só na sexta-feira. Toda a igreja está convidada. Não é só para mulheres, é para a igreja inteira. Não é só para mulheres. E essa irmã que prega, irmãos, eu ouvi ela pregar uma vez assim pessoalmente. Mas Deus usa muito ela através da palavra. E é da palavra, irmãos. O dia que ela pregou na ceia geral, era Bíblia pura, irmãos. Era a palavra mesmo. Então ela vai estar pregando aqui, na sexta-feira, a Laís Malafaia. Só que na quinta-feira, um dia antes, é culto com os adolescentes. É isso, né, Rafa? E o Wesley estará aqui, trazendo a palavra de Deus na quinta-feira. Na sexta-feira é com as irmãs. E no sábado é o culto de Santa Ceia. No sábado é o culto de Santa Ceia. Toda a igreja estará aqui também reunida em nome de Jesus. Hoje, irmãos, hoje eu levei foi um susto hoje. Eu estava trabalhando e aí no serviço não é toda hora que eu pego o celular, e às vezes até os irmãos mandam mensagem, às vezes eu demoro para responder, e de repente quando eu peguei o celular tinha uma ligação do pastor Dilma que estava perdido. Irmãos. E eu falei assim, o que o homem queria, mano? Você fica pensando, né? Não é normal ele ligar, não é normal. O pastor Dilma ligar não é normal. E aí, geralmente, quando ele quer alguma coisa, não é ele que liga, ele pede para alguém ligar. O secretário da igreja pede para o outro pastor que está lá ligar. E aí eu só mandei uma mensagem. Eu, pastor, desculpe, não atendi, mas se eu preciso de alguma coisa, eu falei assim, não sei o que é, entendeu? Daí depois ele respondeu a mensagem, eu estava no trabalho, irmãos. E às vezes eu estou na linha de produção, você nem ouve o celular tocar nada. Ou por mais que eu fique com o celular no bolso. E daí ele falou assim, não, eu só liguei para você, só não era nada, que eu saí para visitar algumas igrejas e eu queria passar no Algodoal para ver a construção. E só que você não atendeu, que você estava ocupado no trabalho, mas eu já passei lá, já vi a construção também. Eu quero parabenizar pela construção, está ficando linda, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E esse elogio é para a igreja. Eu vou falar isso também no sábado, os irmãos vão ver repetir. Então, sem que a gente saiba, ele veio. Só que na verdade ele não entrou porque estava fechado, mas ele olhou por fora e parabenizou toda a igreja pela construção que nós estamos fazendo. Então, esse parabéns é para você também, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que é só isso, irmão. Até falei para ele, pastor, eu estou até mais aliviado agora. Graças a Deus que é só isso. Tá certo? Então, que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, quinta-feira é feriado. E quinta-feira nós estávamos pensando em trabalhar na igreja. E eu queria saber se tem alguém que pode estar conosco trabalhando lá. Por que eu estou perguntando? Porque eu vou ser sincero com os irmãos. E eu vou ser bem franco. Se não tiver pessoas para trabalharmos, eu não vou trabalhar. Não vou trazer pedreiro. Porque o pedreiro às vezes nós pagamos, e é dinheiro da igreja. Quem administra o dinheiro da igreja sou eu, que sou pastor, mas o dinheiro é dos irmãos. E às vezes nós traz pedreiro, nós pagamos o dinheiro do pedreiro e não tem ajudante. E aí eu estou gastando o dinheiro da igreja. E aí fica difícil. Ou tem só um ajudante. E aí esse um ajudante ele sofre. Ele sofre, porque ele tem que fazer massa, ele tem que carregar massa, ele tem que buscar areia, tem que bater a massa, tem que levar para o pedreiro. E aí o que aconteceu foi sábado isso. Porque só tinha um ajudante e 2 pedreiros. E o menino vai morrer de trabalhar. E eu estava na empresa. Eu trabalhei até 3 horas da tarde, depois eu fui para lá. Depois das 3 horas. Então eu quero saber se tem alguém que vai estar disponível para trabalhar. Porque senão, irmãos, a obra de Deus ela tem que ser organizada. Senão não dá certo, irmãos. Senão não dá certo. E a obra de Deus não é só de um. É da igreja. Então não é uma repreensão aqui, não estou bravo. Só estou querendo dizer para os irmãos que às vezes